Ah, tô vendo que a participação tá boa, né? Pelo menos essa já é a terceira aula. Vocês estão vendo, tá passando bem rápido, né? Hoje nem parece a aula normal, né? Vocês estão achando rápido? Sim. Sim, Ah, sim. bom, gente, realmente vai passar um pouquinho rápido, até porque as aulas de 30 minutos a gente não vai perder tanto tempo com conversas, as saídas para beber água, né? Então, eu acho até interessante que talvez em termos de conteúdo a gente consiga ver mais coisas aqui no remoto do que em sala de aula. Mas antes da gente iniciar com o conteúdo, eu vou passar algumas coisas para vocês que já devem ter sido passadas pelos professores, mas mesmo assim eu quero reforçar, tá bom? Como eu coloquei lá no grupo, algumas pessoas podem ter problemas em acessar os links, tá? Mas não se preocupem, a aula está sendo gravada. No final do dia, eu vou disponibilizar para vocês o link da aula. E aí a gente, vocês se quiserem assistir novamente, quem tiver problema com a internet de entrar, ficar caindo, certo? Não precisam se preocupar. Com relação à câmera, vocês não são obrigados a ligar a câmera, tá bom? Você liga a câmera se você quiser. Você pode deixar desligado, não tem problema. Relação ao microfone, eu prefiro que vocês mantenham o microfone desligado, que aí eu tenho como desligar o microfone, acho que de todo mundo. Pronto. Aí o que acontece, né? A gente precisa ter só um cuidadozinho, né? Eu tô aqui do lado eu tô do lado de um quarto, né, próximo à Lênora, e talvez vocês escutem a voz de Lênora em algum momento. Mas eu acho que por enquanto vocês estão só ouvindo a minha, tá? Quando a gente tiver no meio da aula, eu quero que vocês podem eu quero que vocês interajam comigo, mas aí as interações elas podem ser feitas de quatro formas, tá bom? Uma das formas é abrindo o microfone, clica lá no microfone para deixar aberto e falar sim, ou interagir, perguntar alguma coisa, vocês podem ficar à vontade. Outra forma é levantando a mão, quando você quiser falar, tem a opção de levantar a mão, vocês podem ir apertando nos botões aí para aprender. Ao levantar a mão, eu vou saber que, por exemplo, agora Sofia quer falar, então eu deixo é, que Sofia fale. Se você já tiver falado, é só você clica uma vez, que levantou a mão, e depois clica novamente para baixar a mão. Senão eu vou pensar, né, que você ainda está com dúvida em alguma coisa, tá certo? Outra forma é usando esses emojis aí de reação, né? Tem o joinha, tem palmas, corações, risos, choro, tá bom? Então, sempre que eu fizer uma pergunta para vocês, show, vão usando o joinha para confirmar alguma coisa que é importante, que aí vocês não precisam estar ligando o microfone se necessário. Vocês podem também usar é, a, o chat, tá bom? Podem usar o chat e mandar mensagem por lá. Eu vou estar observando. Eu estou usando duas telas. Na tela um é a tela do notebook, ele está sendo gravado nesse momento. E a tela 2 é a tela que eu estou apresentando para vocês, que é o tablet. É muito semelhante ao que a gente já faz na sala de aula, só que lá na sala de aula eu uso um projetor e o tablet e converso com vocês. Aqui eu vou conversar com vocês e vou apresentar pelo computador. Não muda muita coisa, tá certo? Se em casa não tiver um ambiente propício, né? Ah, não, lá em casa faz muito barulho, tem gente batendo no meio da rua, pode acontecer aqui. Por exemplo, na minha casa, chegar alguém aqui na calçada da minha casa e começar a conversar. Já teve época, principalmente no período remoto, que eu que tinha um maluco com uma furadeira colocando as coisas do lado da minha casa. Então foi bem complexo nesse sentido. Então atrapalhou muito. Então a gente vai passar por isso juntos,
tá bom? Espero que da melhor maneira possível. E ao final da aula, eu vou mandar um link para que vocês respondam, preencham com uma frequência, tá bom? Eu vou anotar aqui os nomes de quem estava presente e também vou disponibilizar as anotações da aula. Mas vocês vão precisar registrar uma frequência. Eu vou aqui só apresentar aqui para vocês terem noção de como é, tá certo? Que já está aparecendo aí para vocês, né? Tá uma tela infinita aí, mas fiquem frios. Eu vou mandar um link lá de formulário, parecido com aquele que Jeová colocou para vocês, para responder se vocês têm acesso à internet, essas coisas, tá? É só clicar nele e ir respondendo. Lá tem umas perguntas. Primeiro, o seu nome completo, aí você coloca seu nome. Se o seu nome é Ariosvaldo, Ariosvaldo José da Cunha. Então você vai lá e escreve seu nome. Qual é a data? A data da aula de hoje. Então, hoje é 1º do 7. Você vai anotar. Qual é a sua turma? Ah, minha turma é o 7º B. Então, você bota lá do 7º B. Eu já falei com o Jeová sobre a questão da disciplina. Inicialmente, vocês vão ter que responder isso 5 vezes, tá? Esse mesmo formulário vocês vão responder. Pronto, vocês tiveram aula digamos que vocês tiveram aula de ciências. Aí você clica em ciências, coloca qual foi o conteúdo que foi dado na aula, enviar. Aí você responde de novo, bota as mesmas informações, só que agora para matemática. Aí pega aqui matemática, coloca tudo e enviar. O que vai acontecer, se pedir a Jeová para fazer uma alteração aqui na disciplina, de colocar uma caixa de seleção, né? E aí você coloca tudo o que aconteceu durante o dia. Ah, na aula de ciências eu tive aula disso, na aula de português foi isso, na de matemática foi isso, tá bom? E aí vocês vão ter acesso a essas informações. Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a responder o questionário, a entrar no próprio Meet, pelo que eu estou vendo, quem está aqui não está com dificuldade, certo? Vocês vão ver eu olhando aqui para baixo um pouquinho, mas é porque eu estou olhando para o tablet, tá certo? Então vou escrever aqui, vou tentar olhar para vocês, ver as reações, ver as conversas, certo? Quem é Maria Camila? Pode falar, Maria Fernando, Camila levantou a mão. em toda aula tem que fazer o formulário? Bom, no final da aula você deixa para fazer lá no final, certo? Quando terminar todas as aulas. Porque se você ficar fazendo entre uma aula e outra, pode ser, né, que eh, você perca um pouco da aula que vem seguinte, certo? Então, o que eu peço a vocês é que durante as aulas, assistam as aulas da manhã, vai até 10h30, né? E aí, assim que terminar a aula, eu já coloco lá o link do formulário. Aí você vai lá, procura o link, tem lá, link e frequência. Você vai clicar nele e responder. Aí você responde das 5 aulas do dia. A de português, da de matemática, ciência, história, geografia, qualquer, as aulas que forem no dia. Fernando, e se tiver 2 aulas de matemática, eu vou responder 2 vezes para matemática? Não, você só vai responder uma vez porque já foi matemática. Tá certo? Deu para compreender isso aí? Manda um joinha aí se vocês conseguirem entender. Pode falar, Jesus. Acho que Apertei Pedro, errado. é, acho que Pedro ligou o microfone. Eu vou desligar o microfone de todo mundo, certo? Só vai ficar o meu ligado agora e a gente vai começar a nossa aula de hoje, tá bom? Então, antes da gente iniciar, a gente viu nas últimas aulas os números racionais, né? Então, antes da gente iniciar ah, o conteúdo novo, né, de operações, a gente vai fazer uma breve, como é que eu posso dizer? Um review, né? A gente vai revisar um pouco do conteúdo que a gente viu de números racionais. Então, a gente viu que os números racionais, eles são todos os números que podem ser escritos na forma de fração. Então, qualquer número que está nesse formato aqui, A sobre B, onde esse número aqui é um número inteiro, esse A, ou seja, ele pode ser um número positivo,
um número negativo ou o próprio zero, certo? Então, o A, ele pode ser qualquer número inteiro. Já o B, ele obrigatoriamente tem que ser diferente de zero, ou seja, o B ele pode ser um número positivo ou pode ser um número negativo, nunca vai ser um número igual a zero. Por que isso, Fernando? As frações, elas inicialmente, foram criadas para representar divisões que não existem representação para a gente, tá? Então, como eu não tinha um resultado inteiro antigamente, eu tinha que representar aquele resultado de alguma forma. E que forma eles encontraram? Na fração. Então, a fração, ela é uma divisão. E a gente precisa só focar nisso. Então, sempre vai ser a divisão do numerador, do número que está em cima, pelo denominador, o número que está embaixo. Inclusive, na nossa avaliação, né, a gente viu que, eh, acho que foi quarta-feira, a gente consegue ver que para representar esses caras de uma forma decimal, que é uma possibilidade, a gente vai precisar dar continuidade na divisão. Então, as quatro operações com números racionais, elas são de extrema necessidade. Mas antes, a gente precisa estar com bem, vamos dizer assim, bem formado na nossa cabeça, né, bem alinhado, como fazer essa representação. Por que isso? Porque em algum momento, por exemplo, a soma com números racionais vai ser mais fácil com os números decimais do que com os fracionários, ou o contrário. Pode ser que com fração seja mais fácil que com decimal. Então, quando a gente vai fazer as operações, quando a gente vai resolver as operações, é necessário que a gente tenha esse entendimento, esse molejo, para justamente definir qual é a melhor situação que a gente tem, tá? Nesse sentido, porque, por exemplo, se eu tenho um número decimal e outro fracionário, então eu tenho que escolher um dos dois para se representar, para fazer a operação. E aí, como é que eu vou fazer essa operação? Vai depender de como eu identifico a dificuldade da lei. Por exemplo, tem frações que geram as dízimas periódicas, que a gente já viu. E aí não é legal fazer a conta com a dízima periódica. Então é mais interessante fazer na forma de fração. Mas tem fração que dá número decimal com duas casas. Então é melhor fazer com número decimal. Conforme a gente vai se aprimorando no conhecimento, se aprofundando, a gente consegue, de forma tranquila, resolver esses problemas, né? Então, os números racionais, eles podem ser representados de duas formas, né? Como eu já falei aqui, eles podem, e já falei na sala de aula, né? Eles podem vir na forma fracionária ou na forma decimal. Forma fracionária, como a gente já viu, ó, eles vão aparecer com a barrinha de fração. Aqui é porque eu não usei uma funçãozinha do Word de equação, mas dá para entender que é fração. E aqui nós temos exemplos de números decimais, que são os números que apresentam vírgula. E esses caras, eles podem vir positivos ou negativos, tá? Entendam isso, que os fracionários, nos racionais, eles vão aparecer de forma positiva ou negativa. Por quê? Se a gente pensa na reta numérica, a reta dos inteiros, tá bom? Se eu penso na reta dos inteiros, e aí eu tenho o zero como parâmetro central. Do lado direito eu tenho os números positivos. E do lado esquerdo eu tenho os números negativos. Aí o que é que acontece? Entre um número e outro, eu sempre terei, né, vários números racionais. Por quê? Porque as frações, elas são partes de alguma coisa. Então, o que é que acontece? Eu posso pegar entre zero e um o tamanho da parte que eu quiser. O menor possível ou a maior possível. Eu consigo pegar diferentes partes do jeito que eu quiser. Então quer dizer que eu acabo aqui entre zero e um, apenas entre esses dois números, tendo infinitas possibilidades de números racionais. E aí é isso que a gente falou sobre densidade na nossa sala de aula. Isso aqui é só para a gente relembrar algumas coisas que foram ditas, né?
Uma coisa importante, né, é que a gente precisa fazer a representação desses desses números racionais. E às vezes é necessário fazer essas transformações. Mas como é que a gente faz essas transformações? Deixa eu abrir uma página nova aqui. Então, a gente pode ter duas formas de fazer isso. Ou pegar de fracionário para decimal, ou o contrário, né? De decimal, deixa eu passar aqui uma linha, de decimal para fracionário, certo? Então eu tenho essas duas possibilidades. Como é que eu faço de fracionário para decimal? A gente já viu isso. Se eu tenho menos 5 quartos, o que é que eu vou fazer? Perdão. Os números racionais, eles sempre vão ter um sinal, positivo ou negativo, ou se for zero, nulo, né? É, o final aqui da fração é negativo, então meu número decimal ele permanece negativo. E aí, como é que eu faço para transformar em número decimal? Eu vou pegar o 5 e vou dividir pelo 4, tá certo? E só que eu não vou fazer a divisão inteira. Eu começo aqui a divisão, dá um, 4, sobra um. Beleza. Essa é a divisão inteira, gente, que tem resto diferente de zero. Só que aí a gente vai continuar, como já foi dito em sala de aula. Eu coloco o zero aqui e ponho a vírgula. E continuo a minha divisão. Aqui dá um 2, aqui dá 8, 10 menos 8, 2. Coloco outro zero, que aí eu vou transformando essas casas decimais para números menores. Eu fui décimo, centésimo, milésimo e por aí vai. Só quando eu acrescento esses zeros é justamente quando ocorre essa transformação. Então aí eu sigo na minha divisão, cabe um 5 lá, 20 menos 20 e zero, pronto, foi fechado. A menos que eu veja que tem uma dízima periódica, aqui já é a forma da representação desse cara. A gente tinha uma questão dessa na nossa avaliação, né? Que era só para transformar para decimal. Então era só dividir, beleza? Ai, Jesus, tá me dando sono agora. Quando a gente vem para o decimal, para o fracionário, ela é mais tranquila, certo? Por quê? Porque eu vou utilizar as frações decimais. Como assim? Eu vou pegar, por exemplo, mais 7,12 e eu quero transformá-lo em uma fração. Eu já sei, né, da minha experiência de fracionário para decimal, que eu vou manter o mesmo sinal, e isso também vai acontecer aqui. Para sua forma fracionária, eu preciso de uma barrinha, né? Uma barrinha que indica a divisão. Aí eu vou precisar de um numerador e um denominador. O nosso numerador, ele vai ser justamente os algarismos, vai ser composto pelos algarismos que compõem o número decimal. Aqui a gente tem 7, 1 e 2. Então eu vou colocar 7, 1 e 2 aqui em cima. Já embaixo vai ser uma potência de base 10. Mas que potência de base 10? Depende da quantidade de casas que tem pós-vírgula. Se tiver uma casa, eu vou usar a potência de expoente 1. Se tiver duas casas, a potência de expoente 2. Se tiver três casas, a potência de expoente 3. Só que se pensar dessa forma, parece ser muito difícil. Então o que é que eu vou pensar? Para cada número pós-vírgula, eu vou colocar um zero, certo? Então, se eu tenho uma casa pós-vírgula, um algarismo depois da vírgula, eu vou colocar uma potência de base 10 que só tem um zero, ou seja, 10. Se forem duas casas, 100. Se forem três números, 1000. Tudo depois da vírgula. Como aqui o 12, ó, tá depois da vírgula, então eu vou ter dois zeros, então 100. Se fosse três números, mais 5,123. Eu ia pegar, coloco o sinal, escrevo os algarismos aí em cima, e aqui embaixo, como tem três números, eu coloco três zeros. Então, tudo sobre 1000. Foi isso que a gente viu nas nossas últimas aulas. Beleza? Tranquilo? Não tive reação. Obrigado. Tá tendo um delay, eu acho aí. Ok.
Então, pessoal, a gente vai seguir para as operações, tá bom? A gente ainda não tinha falado das operações. As operações, a gente vai precisar fazer alguns ajustes. O que que acontece? Para você somar qualquer número racional, vai depender de que tipo de número racional você está falando. Se é o racional fracionário ou se é o racional decimal. Por quê? Se for o racional fracionário, a gente faz de uma forma. Se for o racional decimal, a gente faz de outra forma, tá certo? Então, é importante que a gente tenha cuidado. E isso serve tanto para adição quanto para subtração, beleza? Então, deixa eu colocar aqui, deixa eu abrir, eu vou adicionar uma página aqui. Então, vamos ao seguinte. O que é que acontece? Vocês já devem ter visto lá no sexto ano como é que faz soma de fração. A soma de fração, ela só é possível em uma determinada situação, em que os denominadores, ou seja, os numerozinhos de baixo, são iguais. Então, se eu tenho 5 sétimos mais 3 sétimos, eu consigo fazer essa soma. Por quê? Porque o nosso 5 sétimos, ele é positivo, certo? Então, eu mantenho esse cara positivo. Quando eu tenho sinais iguais, na adição algébrica, a gente viu lá de números inteiros. Se os sinais são iguais, a gente soma. Então, eu somo e mantenho o sinal. Significa que o meu resultado, ele é positivo. Denominador. Se o denominador é 7 nos dois, eu vou manter o 7 aqui embaixo. Numerador, eu vou fazer a conta só com os numeradores. Mais 5 mais 3. Mais 5 mais 3 já é uma coisa que a gente viu lá dos números inteiros. Dois números iguais conservam a base, aliás, conserva o sinal e soma. Então, 5 mais 3 é 8. Ou seja, o resultado disso aqui é mais 8 sétimos. Então, só é possível fazer esse tipo de adição com frações quando os dois números de baixo são iguais. Então, outro exemplo aqui é 18 terços, 13 avos, mais 15 13 avos. Eu vou fazer do mesmo formato. Esse cara é positivo, né? Porque não tem sinal. A gente já viu isso. Então, se ele é positivo, não tem sinal, o que que a gente vai fazer? Eu vou manter, né, o sinal positivo como no resultado e vou só somar esses caras. Como esses números de baixo são iguais, eu vou repeti-lo aqui e vou só somar os de cima. 18 mais 15, tá certo? É, pessoal, só para eu ter noção mesmo, eu falei a vocês da lista de frequência. Sim, show. Perfeito. Porque eu estou achando que a gente está indo muito rápido. Se vocês não estiverem entendendo, podem usar o microfone, podem mandar no chat, tá bom? Então, continuando aqui, a gente vai fazer a soma aqui. Mantém o 13 embaixo, o sinal vai ser positivo, aí eu somo. 18 mais 13 só pode ser 33. Então, mantenho 33 aqui em cima. Só beber uma aguinha aqui. Amanhã a gente vai ver assim, tá bom? Mas segue o mesmo padrão, Nataliel. Se tem um número positivo e um negativo, quando os sinais são diferentes, a gente subtrai. Então, não vai mudar muita coisa. A gente vai fazer a mesma soma de números inteiros, só que agora em um numerador. Mas para isso, os carinhas de baixo têm que ser iguais. Então, a pergunta, melhor, pode dizer, João. Fernando, nós vai poder usar o jogo de sinal, né? Que se tiver Isso. dois números mais é igual a menos, assim. Não, isso aí você vai usar a relação de sinal só quando a gente estiver falando de multiplicação e de divisão. Tá certo? Não Tá. especificamente
Aqui a gente está fazendo adição algébrica. Aí só tem duas situações, quando os sinais são iguais ou quando os sinais são diferentes. Então vamos pensar do seguinte: e se esses números de baixo não forem iguais? O que é que a gente faz? Mas antes da gente se responder essa pergunta, eu quero ver aqui quem é que está presente, né? Deixa eu só ver aqui. Ana Letícia Ferreira. Quem é a Ana Letícia? Quem é que tá com o telefone de Ana Letícia? Ou a pessoa não tá aí mais? Ana Letícia Ferreira não tá aí? Ok, deve estar dormindo. Ana Vitória é Vitória? Só mandar um joinha. Certo, Vitória. Então eu vou anotar aqui quem está presente e quem tá aqui. Se a Ana Letícia quiser, pode, pode só mandar no chat, certo? Quem é a Ana Letícia, que eu não sei quem é. Vamos lá, continuando. Cristiano é Cristiano, né? Vitória, Cristiano, é, Davi, certo? Jesus está aí. João Paulo também. Cauã também está aí. Letícia. Vamos lá. Quem é, quem é que tá com o telefone de Maria? Mara Camila? Eu acho que é João Jaime. É É, Jaime? Isso, pronto. É porque eu não ouvi não, viu? Jaime. E Maria Edilene, né? É, Maria Vitória. É Pedro é que tá com o telefone, que eu acho que ele tava com a câmera ligada. É Pedro, é? Só mandar um joinha. Pronto. É, Nataliel. Nicolas está aí. opa. Deixa eu ver quem mais. Raíssa. Raíssa é Raíssa mesmo. Sofia. O bom é que as duas têm um nome bem escrito, bem semelhante. Sofia, Dantas e Teresa. Pronto, só ficou faltando Ana Letícia, né? Que eu não sei quem é Ana Letícia e também não respondeu no microfone nem mandou mensagem no chat. Pelo menos eu... É você, Matheus? Ah, tá. Pronto, Matheus. Feito aqui. Então, pessoal, eu vou encerrar nossa aula porque já deu o nosso tempo, tá certo? Vou mandar a gravação no final do dia. Agradeço a presença de todos. Vão saindo aí, gente, que eu vou disponibilizar esse link na outra turma. Obrigado. Pode dizer aí, gente. Valeu, valeu.